Maravilhoso Deus, eterno Senhor, suplicamos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós que estamos aqui para fazer o lançamento, Senhor, do projeto Expedição América para Cristo. Se esse projeto glorifica o Teu nome, serve para os Teus servos, para edificação, crescimento espiritual, venha abençoar a todo instante, a todo momento, Senhor, para que seja feita a Tua vontade e o Teu nome seja glorificado. Sendo a Tua vontade, vem abrir portas, vem trabalhar de uma forma maravilhosa em nossas vidas e em nossos corações, para que o Teu povo, a Tua igreja, seja edificada e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Vamos dar início, então, à apresentação do projeto Expedição América para Cristo. Passaremos uma vinheta, logo depois o vídeo que foi carinhosamente preparado aqui pelo Guilherme e depois o banner para darmos algumas explicações sobre o lançamento do projeto Expedição América para Cristo. Vamos começar com a vinheta. Cristãos militares e profissionais da segurança pública. Somos os missionários da 11ª hora. Vamos usar nosso gigante potencial de mobilidade e penetração social e religiosa para anunciar o Salvador Jesus Cristo. Os sinais evidenciam a certeza do fim dos tempos, a volta de Jesus e a grande tribulação. Você de quaisquer posto, graduações ou função, não pode ficar alheio e de fora desse mega projeto continental diretamente e mundial indiretamente. Junte-se a nós. Ok. O vídeo, por favor. Esse vídeo foi preparado pelo missionário Guilherme. Guilherme preparou com muito amor e com muito carinho esse vídeo, que os irmãos já os conhecem. Participe da Expedição América para Cristo, ousado projeto missionário, um remédio para a frieza espiritual e busca de avivamento abrange a América e o mundo indiretamente. Não perca esta oportunidade. Junte-se a nós. Vamos acompanhar aqui o banner. Vemos aí, Expedição América para Cristo, é uma parceria entre igrejas, pessoas, a AME, a Ação Missionária dos Militares Evangélicos, e as MCF, são as associações de militares e profissionais da segurança dos estados brasileiros e dos países do trajeto da expedição. Aí vemos aí o mapa do continente, o trajeto que pretendemos, que iremos percorrer, que o projeto prevê percorrer. E aí, à esquerda, temos os principais metas e os objetivos do projeto. O projeto está sob planejamento, organização e execução de cristãos evangélicos, militares e profissionais da segurança pública. Entre os principais objetivos, podemos destacar 5. Fazer e motivar missões, convocar os missionários da 11ª hora, buscarmos o avivamento espiritual profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28, fazer um diagnóstico espiritual e aplicar o remédio para a frieza, motivar os missionários militares e profissionais da segurança pública. Apenas poucas explicações, temos aí a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, é uma promessa, e estas promessas da palavra de Deus devem ser buscadas. Porque a convocação aos trabalhadores da 11ª hora, pelas características, pelos sinais espirituais, pelos sinais políticos, pelos sinais da sociedade, estamos entendendo que estamos prestes ao arrebatamento da igreja e à grande tribulação. E
entendemos que hoje nós somos os missionários da 1ª hora. E será um trabalho de motivação para que se dinamize ainda mais os trabalhos realizados pelos cristãos evangélicos, militares e profissionais da segurança pública. E o projeto prevê passar em cada um dos estados, realizando esse trabalho, motivando e dinamizando cada vez mais esses cujos trabalhos no Brasil têm 40 anos de fundação e internacionalmente, por meio da MCF, tem 100 anos de atividades dos missionários militares e profissionais da segurança pública. É um trabalho que estamos fazendo e elaborando há 6 anos, não continuamente, mas esporadicamente estamos trabalhando e agora estamos na fase de testar, de realizar a execução experimental ou a pesquisa de campo. Iremos a 2 estados da federação fazer a pesquisa de campo ou execução experimental. Se formos bem recebidos, se houver parceria e tudo dando certo, a pesquisa de campo será inclusa no projeto para iniciar em 2024, no ano que vem. E peço aos irmãos oração para que, se for a vontade de Deus, se eu estiver nos planos do Senhor, se edifica a igreja e se traz proveito para todos, que ele seja realizado. Porém, se for um projeto do Dierson, que Deus coloque os empecilhos suficientes e fale ao meu coração para que ele não dê continuidade. Mas estamos iniciando pela fé e acreditando que é um plano de Deus, acreditando que a igreja será edificada, os irmãos serão edificados. Muito obrigado, está aí a introdução e os principais pontos, porque serão cerca de 150 a 200 páginas de projeto, 5 GB de memória de trabalhos para serem utilizados e 6 anos de trabalho. E não tem como ler aqui 150, 200 páginas de projeto. Essa é a síntese, é o resumo, é o propósito do projeto. Nós queremos agora, a partir desse instante, trazer a pregação, a mensagem oficial do projeto Expedição América para Cristo. Essa mensagem será a mesma, com pequenas variações, porque cada dia estaremos em uma igreja e periodicamente nos estados e em outros países. E a essência da mensagem, ela é padrão em todas as igrejas, porque a necessidade dos cristãos para os dias de hoje são comuns em todas as igrejas, com algumas especificações, mas tem uma tendência de ser comum. Portanto, vamos fazer a leitura oficial do projeto, Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, e depois Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. São as leituras das cartas às igrejas de Filadélfia e de Laodiceia. Portanto, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante, carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os habitantes sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade
do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, rico sou e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é: eis que estou à porta e bato. O nosso sonoplasta passou aí o som de batido de porta, para simbolizar o Senhor Jesus Cristo batendo a porta dos nossos corações. Estas cartas à igreja de Filadélfia e Laodiceia são essencialmente contemporâneas. Era característica das igrejas naquela época. Todavia, os estudiosos, ao longo da história, perceberam que aquelas cartas eram destinadas àquelas igrejas no aspecto local. Todavia, tem uma simbologia ao longo de toda a existência da igreja na face da terra. E hoje estamos vivendo exatamente esta realidade da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Estamos tomando o último livro, estamos entendendo que estamos no fim dos tempos, estamos entendendo pelas características da frieza espiritual, da falta de fé, da falta de dedicação, as características geográficas, políticas, espirituais e sociais, que estamos nos aproximando do arrebatamento da igreja, estamos nos aproximando da grande tribulação, e acreditamos que à medida que o desfecho apocalíptico está vindo, também Deus tem uma mensagem e vai levantar homens e mulheres, profetas, para bradarem a importância, a necessidade, a urgência de um brado de alerta da última hora, uma convocação aos trabalhadores da 11ª hora, da 1ª hora, para que possamos transmitir uma mensagem de arrependimento, fazer um diagnóstico espiritual, aplicar o remédio para que haja arrependimento, avivamento e trabalho. Aqueles que buscarem, estiverem atentos à palavra de Deus, aos princípios das Escrituras e entrarem por esse caminho do arrependimento, serão produtivos e ganharão as últimas almas na última colheita, porque nós acreditamos que somos os trabalhadores da 1ª hora. O conteúdo da mensagem são as revelações dada a João na ilha de Patmos, e ele transmitiu aos anjos da igreja para que ele lesse para todos os integrantes da igreja, para que eles pudessem serem corrigidos de algumas falhas que estavam cometendo. E estas falhas também são características das igrejas de hoje. É uma mensagem atualíssima,
Vejamos a realidade dos dias de hoje: mornidão e frieza espiritual, esfriamento no amor, muitos na apostasia. É necessário horas para podermos explicar esse esfriamento, é necessário passarmos aqui horas para falar sobre isso. Isso é uma realidade e não pode ser negado. Portanto, a mensagem oficial do projeto Expedição América para Cristo tem como conteúdo primário a mensagem de amor, de advertência e de promessa. E como conteúdo da mensagem secundária, mas não menos importante, é fazer um diagnóstico da situação espiritual, fazer um relatório desse diagnóstico, aplicar o remédio para a frieza espiritual. E esses remédios, muitas vezes, são remédios amargos, são remédios que doem, são remédios que causam uma certa inquietação. E nas cartas às igrejas da Ásia, por várias vezes foi repetida a frase: quem tem ouvidos ouça, e outras expressões. Isso dá uma seriedade, urgência e importância. Para finalizar, mas nessa parte introdutória, que igreja é essa? Que igreja é você? Que igreja somos nós? Somos fervorosos ou frios? Como está a temperatura espiritual sua, minha, nossa, da igreja como pessoa e da igreja como instituição? Qual é a responsabilidade e prioridade que se dá a ganhar almas, a missão principal da igreja, a fazer missões, a realizar missões? Quais as atitudes além das meras palavras? Porventura envia-me a mim? Tudo isso é um contexto indispensável e necessário para os cristãos viverem, principalmente quando está prestes à vinda do Senhor Jesus Cristo e quando está prestes à grande tribulação. Portanto, essa mensagem da igreja de Filadélfia e Laodiceia são duas igrejas juntas, uma misturada com a outra, uma avivada e a outra morna. Uma igreja que significa, Filadélfia significa amor fraterno, a Laodiceia significa igreja morna, e significa juízo, povo do juízo, juízo do povo ou juízo às portas. A igreja que estamos vivendo hoje, ela está junta, Filadélfia e Laodiceia. Uma está com a porta do coração aberto para a palavra, para missões, para ganhar almas para o reino dos céus. A outra, por causa da cegueira espiritual, não vê as portas abertas. Uma é honrada e a outra é humilhada, chamada de pobre, miserável, cego, nu, e chama ao arrependimento. Uma é obediente e testemunha fiel. Guardastes a palavra e a outra é desobediente e infiel, não guardastes a palavra. Uma é fervorosa e a outra é morna. Uma recebe elogio, a outra recebe repreensão. Portanto, que igreja sou eu? Que igreja somos nós? Que igreja é você? Que igreja eu tenho como referência? Portanto, nesses últimos tempos, nesse bradar do Espírito Santo de Deus, prestes à grande tribulação, prestes à volta de Cristo, é um brado de urgência, de importância, de necessidade, porque o Senhor está à porta batendo. Olha que tristeza, o Senhor está falando com a sua igreja e dizendo que Ele está do lado de fora, batendo a porta do coração da própria igreja que Ele comprou, lavou e remiu, e agora foi expulso. Ele está do lado de fora e batendo para que Ele possa ser atendido. E interessante uma coisa a observar: se alguém ouvir a porta e abrir a porta, mas eu posso abrir a porta? Eu tenho como abrir a porta? Eu posso abrir a porta para Jesus? Isso não é heresia por determinados segmentos teológicos, mas a característica da igreja dos dias de hoje é essa, que Jesus muitas vezes está do lado de fora. Dando prosseguimento,
A palavra de Deus, no texto que tomamos aqui, e é repetido por 7 vezes, diz: quem tem ouvidos, ouça. Vamos ampliar essa realidade? Quem tem ouvido, ouça. Vamos ampliar, vamos entender melhor. Deve-se estar atento, com o ouvido espiritual, ligado aos céus, ligado ao trono de Deus, com o espírito, a alma, o corpo, o sentido do ouvido espiritual e o ouvido físico também. Se você estiver ouvindo converseiro daqui, converseiro da lá, ouvindo um rádio, ouvindo uma TV, ouvindo uma coisa, ouvindo o WhatsApp e coisa dessa natureza, é prejudicial à palavra de Deus que está sendo anunciada e pregada todos os períodos, todos os dias na casa de Deus. Ouça bem, preste atenção, esteja atento e fuja das distrações. Perceba o verdadeiro sentido das palavras e frases e não se prenda a conceitos mal formados, ou seja, preconceitos. Conversar com o vizinho atrapalha a todos, inclusive ao próprio pregador. Silêncio, não atrapalhe as pessoas que estão perto de você. Popularmente temos a frase, ouve entrando num ouvido e saindo do outro. Por 7 vezes a frase é repetida: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos apenas enfatizando, mostrando a importância de se ouvir, de estar atento, de prestar atenção. E se não fosse tão importante, não estava repetida aqui 7 vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observamos também, há no catolicismo uma cerimônia, um momento que diz missa de corpo presente, e muitas vezes no seio cristão, existem muitos que vão ao culto com o corpo presente, mas o espírito está ausente. A palavra não surte efeito, não atinge os alvos devidos quando essa situação acontece. A palavra de Deus diz que muitos estão com os corações fechados e Jesus do lado de fora, tentando entrar, batendo a porta. Jesus curou muitos surdos e nos dias de hoje precisamos também de Jesus voltar a curar muitos cristãos que se ensurdeceram, que não conseguem ouvir o verdadeiro sentido da palavra para realizar uma transformação profunda nas suas vidas. E para finalizar esse aspecto aqui, quem tem ouvido, ouça. Existem muitas distrações e eu tive a criatividade, a curiosidade, a iniciativa de chamar de distrações ou demônios auriculares. Já ouviram falar? Demônios auriculares. O que quer dizer isso? São demônios ou uma ilustração, como se demônio fosse, que se coloca no ouvido para prejudicar que a pessoa não entenda a palavra, não tenha o verdadeiro sentido da palavra. Como é que esses demônios auriculares se infiltram? São filtros. O filtro nosso lá de casa é para filtrar as impurezas, para que as impurezas não venham para o nosso organismo. Já esse filtro dos demônios auriculares é para filtrar as purezas, para que a palavra pura, a palavra que penetra, a palavra que dá vida, que dá vigor espiritual, não penetre. Isso vem de que forma? Vem através de distrações espirituais, ou busca de curiosidades inúteis. Conta-se uma história que um estudante de teologia chegou na aula e disse: olha, vocês façam perguntas aí. A primeira pergunta que ele fez, entusiasmado ali, disse: eu quero saber quem é a mulher de Caim. Porque Caim matou Abel, só tinha os 2 irmãos, e ele foi para outras terras, e aí casou e constituiu família. Aí o professor disse: olha, você já começou muito mal, começou interessado na mulher dos outros. Então ele estava buscando apenas uma curiosidade, que não ia trazer edificação nenhuma. Então os demônios auriculares são aqueles que
é somente curiosidade que não traz crescimento espiritual algum. Outros exemplos de distrações ou demônios auriculares são amarras teológicas, entre muitas outras. Ele vai para a igreja preso pelo demônio auricular do arminianismo, calvinismo, secularismo, dogmatismo, legalismo, liberalismo, e comichão nos ouvidos. Ele está ouvindo a pregação, ele diz, olha, isso aqui não está das regras da teologia do calvinismo, do arminianismo, do secularismo, do não sei o quê. Então ele se atrapalha todo porque ele não consegue ouvir o que é falado, porque tem uma série de filtros que ele fica passando a pregação nos filtros e não consegue muitas vezes ouvir. Ele recebe uma carga teológica conforme o curso que ele fez e aí não vê a essência, a importância verdadeira e profunda da palavra. Então, por isso é que o Senhor disse, quem tem ouvido, ouça. Então, todas essas ilustrações, esse significado, estes sinônimos e essas ilustrações servem para que todas as vezes que for pregada a palavra, for anunciada a palavra, for ensinada a palavra, deve se desamarrar de tudo quanto é essas coisas que é distração e etc., porque aí a pessoa não consegue ouvir direito, ok? Vamos mais uma mensagem aqui sobre a apresentação de Jesus. Quem é Jesus? Ali nas cartas da igreja teve uma visão de Jesus e nós sabemos quem é Jesus. Jesus é quem vai falar. O pregador, qualquer pregador, não é dono da verdade, não é juiz, mas ele é porta-voz. Então, quem fala é Jesus, quem deve falar é Jesus. O pregador, o ensinador apresenta Jesus. É Jesus quem é rei, é Jesus quem ensina, é Jesus que salva, é Jesus que liberta. E precisamos estar sempre botando Jesus à nossa frente para que quem manda, na verdade, é o Senhor Jesus. E o livro começa... Revelação de Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, nós sabemos quem é Jesus, mas para enfatizar aqui a mensagem da pregação da palavra e alguns contextos, precisamos relembrar, trazer à memória e dar ênfase em alguns aspectos. Jesus é quem? Ele é o alfa e o ômega, aquele que é, que era, que há de vir, o todo-poderoso. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. É o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas está vivo eternamente. Ele diz, virei como ladrão e tu não saberás a que hora há de vir. Testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Da boca dele saía uma espada aguda de 2 gumes. Esta espada, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É a espada mais penetrante, é mais poderosa do que tomografia computadorizada, ressonância magnética. Ele é o soberano dos reis da terra, ele quem nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Assim declara aquele que tem os anjos ou pastores na mão direita. Então ele tem os pastores, os anjos na sua mão direita e passeia no meio da igreja. Ele passeia, está declarado, está dito, isso aqui é pura verdade, mas muitos não conseguem perceber o passear de Jesus por meio da palavra, o passear de Jesus no seio da igreja por meio do ensinamento e da pregação da palavra, cujos olhos são como chamas de fogo. Eu conheço, várias vezes ele repete, eu conheço, sou aquele que sonda as mentes e os corações, sonda mais profundo do que o raio-x. Assim que o admirei
caí como morto. Olha só, a revelação de Deus para João foi tão grande, e ele não era um novo convertido, não era uma pessoa inexperiente, era uma pessoa já madura e idosa. Ele caiu como morto, porque a revelação foi muito forte, porque ele estava 100% com os seus ouvidos atentos à revelação do Senhor, mas o Senhor colocou a destra sobre ele e o despertou. Aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. As portas da pregação da palavra de Deus estão abertas, ainda estão abertas, ainda não somos perseguidos, mas se isso vier a acontecer, não culpe fulano, ciclano e beltrano, é Jesus que tem a chave para abrir e a chave para fechar. Portanto, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a porta está aberta para anunciar a palavra, a porta está aberta para pregar, a porta está aberta para fazer missões, a porta está aberta, ainda está aberta, mas poderá fechar, e se fechar, é Jesus quem abre e é Jesus quem fecha, porque ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Portanto, o brado da última hora, o brado antes do Apocalipse, o brado antes do arrebatamento da igreja é esse: ele tem a chave para abrir e para fechar. Portanto, vamos aproveitar a oportunidade que a porta ainda está aberta. Vamos ao diagnóstico espiritual. Mais uns 2 temas, já estaremos encerrando. Diagnóstico, vejamos aqui, temos uma pasta aqui com vários remédios espirituais. Lembro da época do Covid? Na época do Covid, aí o medidor de temperatura, aqui nós temos aqui um medidor de temperatura espiritual, ok? Medidor de temperatura espiritual, estou aqui apertando aqui, isso aqui vem os raios infravermelhos. O medidor de temperatura era muito usado na época da pandemia, ok? E eu tenho aqui em minhas mãos um medidor de temperatura espiritual. Estou fazendo aqui a aferição em direção aos irmãos. E logo depois nós vamos fazer aqui a leitura do diagnóstico de como está a temperatura e como é a temperatura dos cristãos nos dias de hoje. O Senhor fez um diagnóstico e revelou nas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, como estava a temperatura, ok? Em todas as igrejas há 2 tipos de cristãos: aquele animado, avivado, comprometido, aquele que está fazendo a obra do Senhor, envolvido, interessado, trabalhando. E existe aqueles que estão mornos espiritualmente, com a sua vida espiritual negligente, com a vida espiritual irregular. Muitos se dizem cristãos, mas na verdade estão afastados dos caminhos do Senhor, como diz a própria palavra, mas mentem. Então, esse diagnóstico foi feito pelo Senhor Jesus, e nós vamos ser o porta-vozes deles para mostrar a temperatura, principalmente daqueles que estão frios, porque aquele que está engajado, aquele que está forte, aquele que está trabalhando, aquele que está realmente comprometido, não é o alvo do projeto Expedição América para Cristo, mas principalmente tratar daqueles que estão com a temperatura baixa, que estão mornos, que estão frios, que estão com a vida realmente precisando de um alerta, precisando de um choque, precisando de um chamado do Senhor, precisando de melhorar a sua temperatura. Então, o diagnóstico do Senhor facilita vermos a nós mesmos com lentes espirituais, porque às vezes acontece algo semelhante à igreja lá de Laodiceia, que
eles faziam o próprio diagnóstico, e o próprio diagnóstico para quem está com uma vida fria é totalmente invertido. Ele tem uma inversão de valores, se acha o tal, se acha aprovado, se acha, né, rico sou e estou enriquecido. Era o diagnóstico que eles faziam. Então, quando a pessoa não está bem espiritualmente, não está conforme os princípios das Escrituras, ele se acha o tal. Por isso, é necessário que a palavra de Deus, os ensinadores da palavra de Deus, os pregadores, façam esse diagnóstico para o outro como um raio-x para ver a temperatura. Portanto, o Senhor fez um levantamento da temperatura espiritual da igreja de Éfeso. Puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eles são impostores, na linguagem dos militares, 171. Né? Na igreja de Esmirna, ele fez o diagnóstico: conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Meus irmãos, que coisa terrível. Imagine hoje o Senhor fazendo esse diagnóstico e verificando que muitos cristãos dizem que serem cristãos, no entanto são sinagoga de Satanás. Isso acontece nos dias de hoje? Sim. Mais à frente vamos especificar algumas coisas a respeito dessa situação calamitosa daqueles que se dizem cristãos, no entanto, fazem coisas horríveis. A igreja de Pérgamo, houve um diagnóstico positivo. Ele disse: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome. Na igreja de Tiatira também teve um diagnóstico positivo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério. O Senhor faz um diagnóstico tanto dos fatos positivos quanto dos fatos negativos. O Senhor tem olhos de raio-x. Na igreja tem aqueles fervorosos, dedicados, avivados, renovados, e tem aqueles que estão precisando de um sacudir do Espírito Santo de Deus para uma nova vida espiritual. Na igreja de Sardes, conheça as tuas obras, que tem famas de estar vivo, mas de fato estás morto. Filadélfia, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Olha que coisa maravilhosa. Olha a diferença entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Hoje vivemos a realidade da igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia num mesmo local, um avivado e o outro morno. Num, o culto foi maravilhoso, no outro, o culto não valeu nada. Para um, o culto foi uma bênção, para o outro, foi frio. Então, um tem uma visão, porque os seus ouvidos estão atentos para ouvir a palavra e o seu coração aberto para entrar o Senhor Jesus e realizar aquilo que o Espírito Santo quer fazer no coração. E na outra de Laodiceia: conheço as tuas obras, eis que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, vomitar. Os cristãos aqui, naquela época, que também serve para os dias de hoje, estavam sendo comparados com vômito. E é a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou inventando, na sua Bíblia está escrito aí, comparado com vômito devido ao estado espiritual deplorável que estavam vivendo. Portanto, o Senhor fez o diagnóstico. Os dias de hoje também não é diferente. Se essa carta não serve para os dias de hoje, então risca da sua Bíblia, corta, arranca a página. Ao longo da história, já falamos aqui, que os estudiosos dizem que estamos vivendo exatamente esse tempo, porque eles viram as características ao longo dos séculos e dos 2000 anos, que hoje realmente estamos vivendo. Então é verdade, sem margem de dúvida, que há frieza na fé, esfriamento no amor, desvio, comprometimento com o pecado, apostasia, e outros tornaram-se instrumentos do diabo, é o que disse a palavra, e serve para os dias de hoje.
Que coisa triste saber que aquele doméstico da fé que está ao nosso lado, muitas vezes tem se tornado um instrumento do diabo, e é a Bíblia que diz, é a palavra do Senhor. Essa situação foi profetizada pela palavra e são evidenciadas no cotidiano de hoje. A primeira coisa que o frio diz quem és tu para julgar? Não se trata, nós vamos falar mais ainda sobre diagnóstico e a aplicação do remédio diante do diagnóstico para aumentar a temperatura e tirar a mornidão e a frieza espiritual. Mas aquele que está frio, a primeira coisa diz, quem és tu para me julgar? O diagnóstico é o diagnóstico da palavra, não é meu. O relatório é o relatório da palavra, não é meu. E a aplicação dos remédios para a frieza espiritual também não são meus, são da palavra. Então, a primeira característica que se manifesta no coração de quem está frio, diz, quem és tu para me julgar? Não se trata de julgamento nem de condenação, trata-se de ser usado por Deus para ajudar as pessoas que estão mornas espiritualmente. Outra razão é que todos nós somos pecadores, mas há aqueles que reconhecem os seus pecados e aquele que os encobre, aqueles que se consideram os tais. Então vamos detectar e falar sobre a frieza espiritual. E não se trata de julgamento, mas se trata de amor e de misericórdia e estender a mão para aqueles que porventura estejam entre os que estão mornos e frios espiritualmente. Portanto, meus queridos irmãos, vamos falar um pouco agora sobre as características dos que estão mornos, as características daqueles que estão a ponto de ser vomitado pelo Senhor. Primeiro, orgulho. Uma das maiores virtudes cristãs é a humildade, e o frio é orgulhoso. Diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho necessidade. Segunda característica daqueles que estão mornos espiritualmente é o egoísmo, insensibilidade espiritual e indiferença pelo sofrimento e necessidades alheias. Só consegue enxergar o ego, só consegue enxergar o próprio umbigo, a sua própria vida. Não estende a mão e não caminha junto àqueles que estão ao lado. Tem uma fé abalada, falta certeza, convicção na resposta da oração, convicção no trabalho que realiza para Deus, uma fé inconstante, uma fé abalada, ora é igual galinha da Angola, estou fraco, é exatamente isso aí, aqueles que estão frios espiritualmente, não se alimenta das virtudes e práticas espirituais para ficar forte, não se alimenta com a palavra, não se alimenta com a comunhão dos santos, não se alimenta com a oração, não se alimenta, e por falta de alimento, perde a temperatura espiritual. Vai ao culto de corpo presente, mas a alma está ausente, disfarça de uma falsa espiritualidade, ou seja, joga nos outros os seus próprios problemas, uma mera hipocrisia, e não vive aquilo que ensina, mas disfarça e atribui aos outros os problemas. Avareza, julgamento de forma distorcida, se acha o tal, projeta nos outros a própria frieza, o culto está frio, fulano está frio, fulano não sei o quê, culpa todo mundo, a culpa é sempre dos outros e ele se acha o tal. Tem ataques constantes de medo e insegurança espiritual. E há uma grande insensibilidade e indiferença pelo sofrimento alheio. Não aceita conselhos, menos ainda ser repreendido. Isso é desastroso quando a pessoa não quer. Há poucos dias a Rosâlia estava aqui e uma certa pessoa estava fazendo alguma coisa irregular. E ela disse, olha, até era participando da ceia quando não deveria estar participando. E aí a pessoa simplesmente não aceitou o aconselhamento dela. Usa filtros humanos para impedir ouvir corretamente a palavra de Deus, preconceitos, dogmas, costumes, cartilhas e tabuadas, esquemas e mais esquema. Se não tiver naquele esquema, não consegue ouvir o que é pregado.
Por isso o Senhor advertiu, disse: entretanto, tenho contra ti. Depois, para outra carta em outra igreja, tenho contra ti. E outra carta em outra igreja, tenho contra ti. Imagine, meus irmãos, Deus chegar para nós e dizer: eu tenho alguma coisa contra ti. Imagina o que é Deus dizer: eu tenho alguma coisa contra ti. Quem é que vai te salvar se o próprio Deus disser: eu tenho isso ou aquilo contra ti? Não vamos especificar muitos aqui, que já vamos encerrar com o tema remédio, o penúltimo tema, e por fim, vamos falar sobre as promessas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos aqui aos remédios agora, vamos aqui à pasta, temos aqui vários remédios, vamos os remédios da palavra de Deus, não estamos inventando nada, essa parte aqui dos remédios. Diante do exposto, o resumo é arrependimento. Caso contrário, diz a palavra: logo virei contra ti e contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Essa advertência é permanente, passado, presente e futuro. Arrepende. Caso não haja arrependimento, virei contra ti e pelejarei com a espada da minha boca. A mensagem mais importante da expedição é o amor e a recuperação da frieza. Como mensagem secundária, teremos do Senhor disciplina, ou seja, alerta, conselho, advertência, remédio, repreensão, castigos e juízo. Existem, as disciplinas corretivas, a disciplina ensino e a disciplina corretiva. Vejamos um panorama antes dos remédios sobre as cidades. A cidade de Laodiceia era a mais rica das demais regiões, centro de desenvolvimento comercial, cultural, econômico, industrial e sistema bancário, indústria de tecido, fábrica de colírio, escola de medicina, riqueza e cultura secular em abundância, mas eram pobres espiritualmente. Havia imaturidade espiritual. A causa básica era a imaturidade. Não eram estas coisas que os faziam frio, mas por causa da imaturidade, estas coisas que acabamos de falar, os tornava frio por falta de maturidade. Nos dias atuais, a situação não é diferente. Hoje, a semelhança de Laodiceia, também acontece esses mesmos fatos da frieza espiritual e que precisa-se de remédio. Vamos aos remédios. Primeiro remédio para a frieza espiritual. Não estou brincando, estou falando sério. Primeiro remédio para a frieza espiritual, disciplina. Cinto é sinônimo de disciplina. Todas as vezes que Israel entrava pelo caminho do pecado, tomava a cintada. Se a igreja do século 21, se a igreja moderna, se a igreja dos dias de hoje não voltar às mesmas práticas, não se arrepender, não considerar os tempos, o Senhor vai usar de disciplina. Não estou fazendo isso aqui à toa. Eu profetizo em nome do Senhor. O Senhor está me mandando mostrar o cinto. É o primeiro remédio. Antigamente, os pais disciplinavam os filhos com uma chinelada, umas palmadas. Hoje, inverteu tudo. Os filhos é quem estão batendo injustamente nos pais. A disciplina dói. Mostrar o cinto assusta. Porém, se você for tirar das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, as disciplinas que o Senhor tem, não fica quase nada nas Escrituras. Primeiro remédio. Aliás, deveria ter mostrado um outro remédio antes desse,
vitamina A a Z. A vitamina A a Z, ou as vitaminas, são necessárias para prevenir o organismo contra as doenças. Porém, chega-se um ponto que a vitamina, quando a doença avança, quando a doença se instala, quando a situação é grave, vitamina não funciona. Quando o câncer está instalado no organismo, a gangrena, o problema, vitamina não funciona. Aí por isso é preciso outras medidas, medidas duras, medidas enérgicas, medidas contundentes. Vamos ao segundo remédio para a frieza espiritual. Cadim. O que é o cadim? O Pitágoras me deu esse cadim. Ele purifica ouro, trabalha com ouro. Então o cadim é um símbolo da purificação pelo fogo. Aconselho-te que compres ouro enriquecido pelo fogo. Na igreja de Laodiceia havia fábrica de beneficiamento de ouro, purificação de ouro. O povo de Laodiceia conhecia o que era ouro. Jesus usa coisas comuns para facilitar a aprendizagem e o conhecimento das coisas celestiais. A pepita de ouro é colocada aqui, vem um maçarico para derreter, separar as impurezas. O ouro é uma comparação com a fé, metal precioso, sólido, compacto e caro. Comprar ouro ou investir é igual a investir na fé. Tempo, talento, recursos, a vida, investir em tesouros eternos. O ouro refinado, ele torna-se puro, limpo, separado para o Senhor, servir só ao Senhor. Fogo é a provação, fogo derrete o metal, o cálice, amargo, passar duras provações, passar pelo fogo, é de alto valor. Portanto, o Senhor fez uma comparação. Compres ouro refinado pelo fogo. O Senhor a fornalha de Nabucodonosor estava sendo aquecida 7 vezes mais. O mundo de hoje, em especial o Brasil, a fornalha do Brasil está sendo aquecida 7 vezes. Aqueles que estiverem com a vida espiritual, o Senhor vai entrar no fogo com ele. Aqueles que não estiverem com a vida regular diante do Senhor, queimarão no fogo. Quem disse isso foi o Senhor. Compres ouro refinado pelo fogo. O que é fogo? É prova, perseguição. É preciso muitas palavras para entender isso. Sadraque, Mesaque e Abdênego, o Senhor entrou na fornalha com ele. O mundo está aquecendo a fornalha 7 vezes mais. É a palavra de Deus. É a igreja de Laodiceia. É útil para os dias de hoje. É só observar. Vamos a mais remédios. Colírio. Colírio. Eu ia colocar isso aqui para tapar a visão, mas vamos ganhar tempo. Colírio. Símbolo da recuperação da cegueira espiritual para os dias de hoje. Muitos cristãos, devido a muitas doutrinas, ao secularismo, à vida agitada, etc., têm perdido a visão espiritual. E o Senhor diz que quer usar colírio. Esse colírio é um símbolo do Espírito Santo que dá visão. É um símbolo da palavra de Deus que diz: lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho é a tua palavra. Colírio é um remédio para a cegueira. A vista ruim com hipermetropia, miopia, e vista cansada, etc. Colírio, o Senhor quer que usemos colírio, ou seja, a oração é um tipo de colírio. Eliseu orou por Geazi para que ele abrisse os olhos dele e ele visse o exército de Deus e não só o exército dos inimigos. É um símbolo da palavra que diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é um símbolo do Espírito Santo que abre os olhos para vermos o reino de Deus e a glória do Senhor. Mais uma penúltima veste, vestes brancas. Vestes brancas. Em Laodiceia havia fábrica de tecido, e o tecido mais que o povo mais gostava, mais importante, era roupa preta, tecido preto. E o Senhor, conhecedor de toda aquela realidade, disse: olha, eu aconselho a vocês trocarem o tecido preto pelas vestes brancas. Vestes naquela época era muito importante e era caro. Todo mundo tinha que ter uma veste branca para ir ao templo e ir ao casamento. Quando essa roupa já não estava mais branca por causa da poeira, sujeira, isso, aquilo, outro, ia para o tinteiro e aí tornava aquela roupa mais branca. Das vestes brancas. A Bíblia diz que somos lavados nossas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Um cristão que está nu diante do Senhor é o cristão que não está revestido de Cristo. Serão salvos aqueles que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Para encerrar, remédio para a frieza, vem aqui um remédio amargo. Muito amargo. Saquinho de vômito que a gente usa quando está no avião, está passando mal, ânsias de vômito. Isso aqui eu peguei quando eu estava passando mal em um avião, pedi para a aeromoça, ela me deu aqui o saquinho. Estava passando muito mal. Não existia água em Laodiceia. Portanto, arquedutos traziam água quente e rica em minerais da cidade de Hierápolis. Havia também uma certa distância, e a água não chegava quente, chegava morna. As águas vinham sair de lá quente, mas devido à distância chegavam morna. Vinham também águas frias da cidade de Colossos. Entre essas cidades, visitei o castelo de algodão. Quando eu fui a Israel, fomos nesses locais aqui e visitei o castelo de algodão, que são minerais de cálcio que formou ali o castelo de algodão. Então, em Laodiceia não tinha água, tinha 2 arquedutos que traziam água morna, quente, mas chegava morna, e a outra que vinha água fria. E eles conheciam essa realidade. Jesus ensina as coisas de uma maneira simples para que as pessoas possam entender. E o que acontece? Ele diz: olha, vocês estão, comparo vocês com água morna, e eu estou a ponto de vomitar. Os irmãos sabem o que é vômito? Sabe o que é vômito? Mal cheiroso, repulsa. O Senhor, nós estamos no corpo de Cristo. Só que muitos estão nesse corpo e são indigestos. O organismo não processa e precisa ser expulso. Que tristeza o Senhor dizer isso para aqueles que outrora serviu. Vômito. Se os irmãos não souberem o que é vômito, posso até simular aqui. Botar aqui o dedo na garganta. Não? Botar aqui o dedo na garganta para ver. Olha que comparação. O Senhor nos comparando, nós, igreja, muitos de nós, do seio da igreja, comparando com vômito. É impactante quando o Senhor nos compara com vômito. Ele não diz isso aqui
para os rebeldes, não. Ele não está dizendo isso aqui para os ninivitas. Ele não está dizendo isso aqui para a Babilônia. Ele não está dizendo isso aí para o Império Medo-Persa. Ele está dizendo isso para a igreja. E a igreja de hoje, que também está nas Escrituras, que é a igreja de Laodiceia. Que remédio amargo. Para finalizar, meus irmãos, também existe promessas na palavra de Deus. Não é somente repreensão, correção, não é somente remédio amargo. O Senhor tem muitas promessas. Bem-aventurados que leem, os que ouvem as palavras dessa profecia e as orientações do Espírito Santo de Deus, as mensagens de Deus em Apocalipse não são só restritas a juízo, disciplina e condenação, mas temos inúmeras promessas. Agora vem a consolação para o vencedor, aquele que vai sair da temperatura morna para um avivamento, para uma nova temperatura, e aqueles que já estão firmes nos caminhos do Senhor. Darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus e do maná escondido. Eu te darei a coroa da vida, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos anjos. De maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Lhe darei um novo nome, andará com vestes brancas, não apagarei o seu nome do livro da vida. Te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Eis que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em toda essa situação e essas repreensões e estes remédios amargos, o Senhor promete, antes da grande tribulação, antes do Apocalipse, um derramamento do Espírito para aqueles que estiver com sede. Estarei convosco todos os dias. Tem o eterno amor de Deus e farei do vencedor uma coluna no templo de Deus. E de lá jamais sairá. Escreverei nele o nome de Deus, o meu novo nome, e escreverei nele o novo nome meu, o novo nome de Jesus Cristo. Concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do Pai. Olha só, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do Pai. Lembra os filhos de Zebedeu falaram com a mãe deles? Disse, olha, eu quero que um sente à direita, outro sente à esquerda, eu quero que sente aqui, sente ali. E então, aí o Senhor mesmo disse, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Amém? Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos avive cada vez mais esses remédios espirituais para podermos fazer a obra do Senhor.